Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Pô de Trás da Cozinha. Aqui quem fala é Rafael Guarnieri, fundador e host desse podcast. Para esse episódio Retrospectiva 2025, trouxe dois convidados, Diego Schisler e Rodrigo Brito. Eu gosto sempre de colocar Hoffel. Você, para mim, já virou Rodrigo Hoffel. É isso aí, tá nas redes sociais, já é Rodrigo Hoffel. Cara, eu até salvei um pouco aqui para a gente falar um pouco de vocês. O Diego Schisler, estrategista e consultor, uma das referências quando o assunto é inovação, gestão de delivery, o futuro dos modelos de negócio do food service. Deu uma estudada. E Rodrigo Brito, especialista em engenharia de cozinhas, eficiência operacional e gestão de equipes, assistência técnica para o food service. Foi legal? Ficou legal. Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado. Obrigado demais. Quando tem duas pessoas, sempre dá essa travada, né? Pode atropelar. Não seja muito educado, não. A ideia nossa hoje é tentar trazer um pouco do que vocês sentiram desse 2025. Eu já fiz meio que proposital, ou a palavra que você falou para mim durante a semana, intencionalmente. Trazer pessoas vamos colocar, vetores diferentes do segmento food service e vamos debater. Eu já começo dando uma pedrada, vocês escolhem quem começa, que se fosse para resumir, se fosse para dar uma palavra ou um conceito do que foi o 2025 para vocês do food service, eu queria começar por aí. Vamos por você, Diego. 2025 no food service foi o ano que começou a guerra do delivery. E eu acredito que foi o ano que o dono de restaurante teve que acordar para a consciência de dados. Teve que acordar para saber o que fazer com a base de dados dele, para parar de pagar aluguel para o iFood, para a Kita, para a 99 e até para o Meta, que aí já pegando o gancho, 2026, os anúncios, além de ficarem mais caros por conta do imposto do Haddad, também ficarão mais caros porque o leilão vai ser disputado com iFood, Kita e 99. Nossa, você já começou dando aquela curiosidade da galera de Dark e de Delivery. Rodrigo, uma palavra, um conceito. Bom, é até difícil resumir, Rafa, e todo o público, em uma única palavra. Então, vou trazer um pouco do conceito que em 2025 o dono de bar e restaurante precisou acordar para a questão de eficiência operacional, eficiência dos equipamentos. Você vai entender a importância de ter uma manutenção preventiva, em ter informações para o seu equipamento estar em ordem para você poder entregar. Não adianta você achar que você vai entregar na hora que precisar daquela entrega. Você vai ter que garantir isso. Então você vai ter que prevenir para aí sim você ter uma entrega em um determinado momento, na hora que você vender e concretizar isso. Então esse ano a galera entendeu. E começou, Rafa. Começou, eu sei que é difícil, você passa por isso, o contrato de manutenção preventiva é aquele negócio que tá para vir, não vem, e esse ano eu senti o pessoal tomando uma consciência, tomando a responsabilidade de investir nos seus equipamentos, em cuidar como um ativo de verdade. Eu mando um briefing, eu nunca mando um briefing, mas eu mandei para vocês por ser duas pessoas, mas eu nunca sigo, tá? Mas os dois, o que me passou, que bateu, vou seguir nessa linha, é eficiência. Parece que, eu vou puxar já pro Diego um pouco, quando você diz esses dados, que parecia uma palavra tão distante, né? Eu que sou da engenharia eletrônica, teve até uma galera que fez segurança de dados e tal, agora virou realidade. Quando você diz esse banco de dados, parar de pagar aluguel pro iFood, do que a gente está falando? Vamos lá. O cliente, o ativo mais valioso do nosso cliente restaurante é a base de dados de clientes. E quando eu falo base de dados, foge daquela ideia de lista. Não é nome e telefone. É comportamento de compra. É comportamento que o cliente tem dentro da sua casa. Quando eu falo pagar aluguel, é porque o restaurante terceirizou isso. Em vez de ele cuidar disso, o iFood tomou essa frente. O iFood fez isso no delivery. Então o iFood tem o contato, o nome, o CNPJ, o que for desse cliente final e do cliente de intermediação, que é o restaurante. E o iFood faz a transação. Quando eu falo pagar aluguel é porque o iFood merece receber a comissão em troca de tirar a demanda. É como se fosse uma praça de alimentação ali. Só que se você quer ser independente disso, se você quer ter mais margem de lucro, você tem que ter um canal proprietário para falar com esse cliente. Então, você tem que ter esse canal, que é o CRM. Tendo esse canal, te dá outro poder, que é ter esse comportamento. Se você tem um comportamento, aí vem muito no que estava falando lá atrás com o meu amigo aqui, que é você tem eficiência da tua operação.
Você consegue entender como você faz para trazer esse cliente, para segurar esse cliente com você, para fazer ele permanecer mais tempo na casa, para fazer ele gastar mais vezes com você, um ticket médio maior. E o restaurante, por muito tempo, deixou isso terceirizado. O varejo, o e-commerce, eu sempre olho muito isso para o meu mercado, porque o varejo e o e-commerce estão, no mínimo, uns 2, 3 anos na nossa frente. E a gente tem uma grande referência desse mercado, que é o Alfredo Soares, falando assim, o CRM é o futuro do varejo. Calma, vou te interromper. O que é CRM? Boa. CRM nada mais é que um sistema, um software ligado à cultura e filosofia, porque só o software não é nada. O software é como se fosse um biscoito de polvilho, como diz ali o próprio Alfredo. Sem dados, sem você usar isso, sem você preencher isso, ele é vazio. Então, quando a gente fala do software, ele é só a linha que você vai utilizar para gerenciar isso. Mas o CRM, ele começa na cultura da empresa. Você tem que conscientizar a mão de obra, as pessoas, de que elas precisam ter essas informações para te ajudar na gestão, na venda e no marketing. Caraca. Eu bati um papo com os caras, falei, não, pega leve comigo, que vocês são muito técnicos. E os caras, não, fica tranquilo, o cara só pá, porrada. Eu que não sou do delivery. E a minha ideia desculpa, como leigo, a minha ideia é tentar levar isso pra galera, exatamente a gente destrinchar, tá? Porque o seu público com certeza já sabe isso e quer você cada vez mais. Não, vem aqui, monta então meu banco, ajusta meu banco de dados, vamos afunilar então, e eu quero a nata do que vai destrinchar e vamos lá. Mas eu quero entender realmente o que vocês fazem, entende? E já migrando para você, Rodrigo, quando você fala eficiência para mim e pensando até no contrato preventivo, olha que doideira, eu tenho uma provocação que é, o cliente, ele começou a perceber que a falta de mão de obra dele também migrou para nós, para assistência técnica. Natural. E se ele não fechar uma parceria forte com alguém, com um cacique, com um calibre, que vai poder atender, ele vai ficar na mão em 2 momentos. Uma, quando ele não sabe, ou seja, ele não monitora o equipamento dele, ele nem controla. E outra, que já que eu não controlo, já que eu usei de outra coisa para cuidar para mim disso daí, né? Como o pessoal está usando o iFood, então eu não tenho a expertise, eu não tenho quem faça isso por mim, eu terceirizei essa parte, manda para mim meus clientes, eu só quero vender, né? Eu entendi que pelo menos é uma visão rasa, que o cara tá de bate-pronto mais atrás do parceiro. Cara, vem cá, fecha comigo, isso aqui é meio que seu. Deu para entender essa provocação? Deu sim, Rafa. São 2 linhas, tá? Vou falar como você está provocando aí, destrinchando isso. Quem tem essa estrutura financeira para bancar isso, saiu dessa linha de tentar essa parceria porque viu o desgaste, o acionamento, o tempo e injetou dinheiro suficiente para contratar toda essa estrutura interna. Porque a gente sabe, por exemplo, hoje o McDonald's tem uma operação de manutenção interna. Então ele toca, depois de implantado, toda a sua manutenção por conta própria. Ao menos se for uma garantia que ele faz um processo. Então, o pessoal capitalizou a ponto de ir atrás dessa estrutura. Porém, você vai deixar de investir, de repente, no desenvolvimento de uma loja nova, num CRM, outras frentes, para capitalizar nessa linha. Então, é só depois de um tamanho de uma certa estrutura que isso é avaliado. Num primeiro instante, aí vem para essa linha que você falou. Vou consolidar e garantir. Porque o que o contrato de preventiva vai te trazer no primeiro momento? A empresa que você vai trabalhar caso aconteça alguma questão, tá? Então, quem vai te atender no dia a dia e quando houver um problema, com quem eu vou falar. Então, eles passaram a entender que esse contato e esse acionamento tinha que ser muito rápido. Não poderia ficar procurando, por quê? Porque está ficando escasso. Então, a gente sabe dessa escassez do mercado, principalmente em quem tem eficiência de resolver. Falar que vai olhar é uma coisa, quem vai resolver é outra. Então, o cliente passou a entender e falou, deixa eu garantir perto aqui o parceiro que vai me trazer essa solução. E aí sim, aí o cliente começou a gerenciar essa parceria, começou a formalizar isso, não só de boca, e aí ele está falando assim, deixa eu cuidar do meu ativo. O que ele está falando, deixa eu fazer a revisão do meu equipamento, porque já
deu tempo de hora uso, deixa eu ajustar ele, deixar ele pronto, porque eu vou vender muito, que agora eu tenho um CRM, eu preciso estar com o carro montado, com um tanque cheio, eu tenho que estar pronto para acelerar. Então o cliente ele está... E é engraçado, porque a gente está falando de um 2025 onde algumas pessoas não estavam tão motivadas, não, outros grupos preparando todos os canhões possíveis para acelerar. Então a gente está falando em grupos investindo milhões de reais pronto para uma alavancagem no mercado de 26, 27, sim, com muito mais tecnologia, com muito mais eficiência. A galera tá pegando dados, tá acompanhando de perto isso, Rafa. Cara, eu entendi o que você falou, mas a gente... Olha só que doideira na minha cabeça aqui, vocês falando, eu vou desenhando, tá? Então quando vocês me vê olhando pro nada, não é mosca nem nada, não, é só eu pensando mesmo. A gente passa muito na tecnologia, vocês me passam essa visão de tecnologia na cara. Mas me parece ainda que falta fala sobre pessoas, porque senão fica muito frio, sabe? CRM, o iFood, parece que a gente não tá falando de um ser humano. O forno combinado, ele tem que cuidar das máquinas dele. Não sei se vocês estão vendo. Tá. Parece que a gente tá. Parece que é um canal de tecnologia, né? Não sei se vocês entenderam. Total. Vocês acham que vocês sentiram? As pessoas ficaram um pouco de lado por a gente terceirizar muito. Ô, Rafael, tá quebrado, vem. Ô, iFood parou, se vira. A gente largou um pouco de pessoas ou não? Vocês estão sentindo que esse cruzamento, esse CRM, que vocês falam com uma naturalidade que até eu já tô parecendo. Mas tem uma coisa que eu erro quando eu falo CRM. A gente tenta falar a linguagem do dono de restaurante, mas não tem como explicar CRM sem falar o nome, que é Customer Relational Chip lá do mercado. Então agora quando a gente traz para a linha, é deixar o cliente no foco. Então quando a gente vem, ele estava falando aqui dos maquinários, de deixar tudo alinhado, é experiência. O que uma máquina parada te faz na experiência do cliente que está sentado no salão? Nossa. O que uma máquina parada faz com o seu delivery? Onde delivery é tempo. Então, delivery é tempo ainda. No final da linha é tempo. O cliente final tem uma jornada de compra, que ele está em casa, pediu um iFood, ele tem ali aquela hora de almoço, quer esperar 20, 30 minutos. Se a máquina ali quebrou, quanto tempo eu vou criar de transtorno? Qual o cancelamento, qual o número de chamado, eu vou perder o selo de super. No final da linha, toda essa tecnologia só leva para a ponta de pessoas, que é o cliente final, ali na ponta. Você acha que a dor da galera foi trazer muitos clientes, logo de bate-pronto, montou-se muitas dark kits, muitos players aí nasceram só do segmento delivery e esqueceram um pouco, então, me parece quase um pós-venda, sabe? Porque você me fala de uma forma onde o seu core ali é trazer esse cliente real para o cara, não trazer qualquer cliente. Então, você entende com dados o que aquele cara consome, como ele consome, e você quer levar esse cliente específico para cada restaurante. Você acha que em 2025 foi a galera, eu quero cliente, e esqueceu um pouco do lead time ali, do tempo de entrega e foi perdendo? Você sentiu essa dor? Faz sentido? Faz sentido. Eu gosto de provocar, Diego, porque se eu ficar só no briefing ali, vai ser muito fácil. Eu vou trazer até para outra linha. A gente estava falando de escassez de pessoas ali, de escassez. A gente tem um número excessivo hoje de restaurante e oferta. E é lei de demanda e oferta. Então, tipo, os melhores ali se destacam. Tipo, a gente pega um Junior Petro, uma Jones, batendo recorde, não só de venda, como de posicionamento de marca e de venda mesmo ali com o público. Ele cuida da ponta do cliente, ele cuida da ponta da mão de obra dele com cultura e filosofia. Só que ele também investe em maquinário e tecnologia absurdamente. Então, você percebe, tipo, mudou a concorrência do restaurante na época do meu pai, que tinha 50 restaurantes na cidade. Hoje tem 500. O cliente, ele tem 500 opções. Ele compra hoje, aí eu tenho um cliente que fala assim, não, mas minha nota no iFood é 4.8, 4.7. Eu falo, tranquilo, mas eu estou olhando dados, você vive com 50%, 60% de cliente novo. O que esse dado fala para mim? Se você está aparecendo com um restaurante beira de estrada, o teu cliente tem que voltar, irmão. Se você só tem cliente novo e você não está empilhando o faturamento, só significa que ele está te elogiando, mas o que ele está falando com o bolso foi legal, mas eu vou pedir em outro lugar.
E você acha que isso acontece? Lógico. Gente, tudo que a gente está falando aqui é de achismo, principalmente eu que estou perguntando só para saber mesmo. Você acha que então tá rolando muito? Porque eu vejo muita na internet hoje. Melhore seu iFood, sabe, venda mais. Vou te explicar aqui como é que você vai aumentar seu faturamento de forma bem, parece que rasa. Assim, peraí, então vou montar uma hamburgueria hoje. Já conversei com o pessoal da Inox aqui, da Hatcher, que o pessoal fala de adiantar a produção, você faz tudo, congela tudo, depois finaliza, é facinho, já estou treinado. Mas a gente esqueceu um pouco o pós, a qualidade. Eu entro em muitos clientes hoje que, cara, a nutricionista está focada ali na temperatura, a qualidade porque ele zela mais por essa retenção. Então ele precisa dessa venda, dessa retenção que entra um pouco. Eu quero atrelar o Rodrigo nisso. Ou você acha que a estratégia de venda dele é essa mesmo? Pegar sempre cliente novo, cliente novo, cliente novo. Cliente novo fica para o grau, fica para um camponesa que está em beira de estrada. O cara que quer ser grande dentro da cidade, ali, o cara que está trabalhando para isso, ele precisa empilhar o faturamento, ele precisa cuidar que o cliente volte. Porque cliente novo custa muito caro. Por isso que eu venho com a ideia de dados e base de dados CRM, para você personalizar a experiência para reter o máximo possível com você. Porque pensa quanto custa a aquisição. Não precisamos nem ir para restaurante. Quanto custa para você adquirir um cliente? Quanto custa para você adquirir um cliente? O que é mais fácil para a gente? Reter esse cara, personalizar a experiência dele, aproximar na parceria e segurar ele com a gente? Ou toda hora ficar buscando o próximo? Porque tem muita gente no iFood que vive do próximo. Dá cupom taxa grátis, que é o que grande parte desses gurus que não tiveram operação, que não sabem como vive um restaurante, que acha que o cara fatura 200 mil e põe 100 no bolso, ele acha que é só ir lá colocar cupom. E não é diferente do varejo em si. O varejo, a margem é um pouquinho melhor. A gente está falando de dono de restaurante com uma margem de 8, 12. Quanto esse cara tem poder de pagar de aquisição, de compra de cliente? Que aquisição resumindo, aquisição é você trazer o cliente uma primeira vez na sua casa. Você adquirir ele, quanto você trabalha por isso. Então, quando você olha para a base de dados, ali, de novo, comportamento do cliente, você consegue até escolher o perfil certo para o seu restaurante. Pô, eu trouxe o Rafa gosta de futebol, gosta de chopp, come churrasco. E ele é o meu cliente campeão, que vem mais vezes aqui. Como que eu acho mais clientes como esse? Eu estava mais cedo conversando com você, eu falei os cases da Aramis, que é um case muito famoso de CRM. Eu fui indo para o varejo. Aramis Comunicação. Homem vende para homem, roupa masculina, certo? Quando ela foi olhar para o CRM, depois de implantado e ter dados, 30% da receita vinha do público feminino. Presente, a mulher comprando para o esposo, para o pai, para o filho. Aí 30%, ela cria uma base, segmenta isso e fala como que eu busco mais mulher para isso. E aumenta a receita, aumenta a retenção. E isso que, vou pegar um gancho aqui, Diego, isso que você falou correlacionado ao cara olhar para dentro da eficiência desse cliente, em 2025, isso começou a brotar. Em 2026, isso vai ser gritante. Então, para mim, ele está falando aqui de uma tendência. Em 2025 foi assim porque a galera começou a entender. Quem não fizer isso aqui em 2026 não está jogando o jogo, que é o que ele está falando. Se o cara não reter o cliente, não empilhar esse faturamento que é para nós, ter mais negócios dentro do mesmo cliente, sabe por quê? Porque tem confiança, irmão. Tem qualidade, tem confiança, tem relacionamento. Isso para comprar não tem preço. Não há preço nisso. E aí quando a gente acaba olhando para isso no mercado ali, quem entender esse jogo vai estar na frente. E você puxa para o mercado de vocês. Se você tem um parceiro, com quem você faz parceria? Com quem tem mais confiança em você. Natural. Com quem você acaba tendo um pouco mais de intimidade. Tipo, o dono de restaurante, muitas vezes, se ainda se baseia em 2025, muitos se basearam no achismo. Só que o meu pai poderia colocar a caneta aqui e falar, vou tentar fazer uma promoção de tal. Porque tinha pouco restaurante. Tinha muita gente, muita demanda e pouca oferta. Hoje, amigão, se você não for um sniper, o custo do erro, o custo do tempo que você vai demorar para errar, é até mais do que o dinheiro que você vai gastar para fazer aquele teste. Pergunta pessoal. Você acha que a galera, falando em sniper, falando em cliente específico, os restaurantes ficaram mais especialistas? Exemplo, eu tinha uma hamburgueria e essa hamburgueria vendia hambúrguer de
bovino, frango, aí ele começou a colocar sobremesa, parece que as grades aumentaram porque ele já tinha confiança no meu hambúrguer, e aí eu comecei a colocar mais produto, que já confia em mim, vou tentar aumentar. Você vê isso em 2025, eles aumentaram ou eles começaram a ficar mais especialistas? Exemplo, eu sou muito bom em hambúrguer, eu não vou mudar, vou ser bom no hambúrguer, o da pizza. Faz sentido porque cruza um pouco com o que vocês estão dizendo. Ele confia em mim, ele já experimentou, eu já tenho ele retido, só que, hambúrguer de novo, meu, tô a fim de... Então eu já vi players de criar culinárias diferentes dentro do mesmo, mesma página do iFood, posso dizer assim, não sei. Você acha que isso casa um pouco, vai continuar, vai mudar, ou é muito mais amplo, não dá pra gente... Não, é bem curto, na verdade. Hoje você pega uma padaria, por exemplo, no iFood, que vende tudo, a Super Padoca aqui de São Paulo, por exemplo, que vende tudo, ela traciona bem com uma coisa. O iFood, ele funciona com caixinhas. Então, essa padaria, é melhor ela ter 3, 4, 5 lojas. Em uma loja ela vende pizza, na outra ela vende pão, na outra ela vende almoço, na outra ela vende hambúrguer. Porque ela concorre cada uma na sua categoria. Então, a gente vê, por exemplo, McDonald's, Mac Café, Mac Sobremesa, Mac Burger, Mac Frango, Mac Salada. O Mac abriu essa vertente. Se a gente vai para um Papila, que a gente citou mais cedo, Papila vai nessa vertente. E aí tem um outro estilo de dark kitchen que é assim, eu vendo pizza. Meu ticket médio aqui, 120, 150, minha pizza é cara. Mas eu tenho ocioso equipamento e ocioso mão de obra. Eu lanço uma dark de um produto mais barato para um ticket menor, porque o iFood me mostra dados que esse público é maior que o meu. Mas com uma outra loja. Com uma outra marca, outra embalagem, outra loja. Sim. Indo para a parte de entendi que a gente precisa um pouco de eficiência e tal, você acha que as marcas, os fornecedores de equipamentos, eles olharam um pouco para isso, para a gente, Rodrigo? Pegando 2025, vamos pensar que a gente precisa cada vez mais de... Na verdade, a eficiência sempre foi necessária. A gente precisa... Infelizmente, vou ter que falar aquela frase, fazer mais com menos. Beleza. Tá? Mas só para nortear a pergunta. Você está em São Paulo, né? Mas ainda coloco o hashtag aqui, desacelera, tá, galera? Mas você acha que os fornecedores, eles olharam em 2025, pegando Fispal, NRA, Host, eles olharam para isso? Você sentiu que você que faz startup várias lojas, de vários grupos, Madeira, McDonald's, entre outros, representa a Macon, Hatchon, teve esse olhar? É mais do mesmo? Temos agora muito mais tecnologia. Eu tenho uma certa sutileza de falar que está ficando mais complicado para o técnico, porque a gente está trabalhando cada vez mais com software, firmware. Está ficando uma coisa... O cara antigamente ia com uma malinha, uma marreta de borracha, uma inglesa, e agora o cara vai com o notebook. E se não tiver um pendrive no Note para atualizar o software, já está perdido. Então vamos lá. Tem sim, Rafa. Você pega a Asus Macon nessa trajetória, que agora é o Shizaki, né, Brasil. Então, ela por si só, dentro do grupo, ela já tem várias vertentes de marcas sendo implementado. Aqui, Antunes com a tostadeira, a própria Oshizaki com a linha de máquina de gelo, a Macon com mobiliário. Então, ela dentro da própria estrutura Macon, conhecida no mercado interno, diversificando para linhas de equipamento, carro aquecido para hospitalar. E você fala, Macon? Faz parte do grupo. Então, assim, eles enxergaram que dentro da mesma estrutura, no mesmo cliente, mais eficiência no mesmo cliente. Porque Macon está dentro do Albert Einstein, vai fornecer só a cozinha? Não vai fornecer 150 carros aquecidos, custando uma média de 80, 90 mil por carro? Então, eles vão olhar, né? É uma referência, óbvio, nos seus números, mas ele vai olhar por mais eficiência. Então, eu acredito que todos os grandes players estão enxergando isso. Você pega a própria Robert, anunciada na Host Milão, mencionando que através da marca Vulcan, trazendo forno combinado para o Brasil. E aí? Então, assim, a gente está falando de uma empresa que estava pensando só na hamburgueria, tá, mas quando você olha para a cozinha de um hotel que tem um preparo com toda uma linha Vulcan para ter
uma entrega bacana de hamburgueria, ela não vai ter um produto para entregar algo a mais com o forno combinado? Esse forno combinado tem que ser outra marca? Ou aquele grupo ITW pode entregar também isso, já que fora dos Estados Unidos e em outros países eles têm esses equipamentos? Então, assim, tá todo mundo enxergando fazer esse mais com menos de uma outra forma. Por quê? E aí, Rafa, dentre aquilo que você até mencionou, peguei um gancho lá, até voltar um pouquinho, não é só entregar isso. Quem vai operacionalizar isso? Que aí cai realmente na nossa área, na manutenção, na instalação. Uma vez que instalado, para cuidar disso, sim, está se tornando um pouco mais complexo. O técnico ele precisa já ir para o nível de tecnólogo e o ideal, o engenheiro, cara. O engenheiro ele vai ter que sair da cadeira e ele vai ter que ir para a rua para ter uma visão de gestão de tecnologia, de gestão de informação e até mesmo de instrução da equipe técnica. Eu digo hoje, a Hoffel tem um slogan muito claro, não é sobre serviço, é como servir. Então a gente adotou esse slogan de 23 para 24, onde a gente entendeu que o jogo era como a gente ia servir esse cliente. Esse cliente ele estava preocupado com essa entrega de estar sendo servido no momento certo, na hora certa, com o time certo. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a fazer isso dentro do cliente, que a gente já tinha acessado mais de 3 mil clientes do mercado de food service, cara, naturalmente a gente cresceu sem ter que procurar o cliente novo. Mas a minha provocação até agora, pegando já nesse gancho. Tá, entendi então que os fornecedores de equipamentos abriram o leque. Tá. E já tenho nome, já tenho máquina para produzir, já tenho mão de obra ociosa, não acredito muito, mas eu abri o leque, tá. Vendo bem. Tá. A minha pergunta vai um pouco mais aprofundada lá na realidade para a pessoa tentar entender e compartilhar com a gente. Claro. O operador que está olhando para essas máquinas, que está escutando CRM, que está falando de afunilar, e o técnico que a gente vai contratar, as pessoas que vão trabalhar com isso, a gente está preparado? O nosso mercado em 2025 se mostrou preparado para isso? O operador, porque, não sei como eu vou expor isso sem ser agressivo, mas quando eu imaginava a cozinha, quando eu falo que arrumo cozinha para os meus amigos, eles imaginam, arruma fogão, né? O cara já me vê com a mão toda suja e tal. Ele nunca imagina que existe máquinas disso que a gente está falando. E quando a gente fala da cozinheira, a gente imagina aquela tiazinha, né, fazendo aquela comida gostosa, aquele feijão encorpado. Então, imagina uma máquina super tecnológica que os fornecedores estão mandando. O operador não está se assustando? A gente consegue trazer uma geração Z para dentro da cozinha para operar? O fornecedor ele está olhando para isso? Eu estou fazendo essa máquina para quem? E o técnico que eu vou contratar para arrumar? Ele está preparado para isso também? Entende essa provocação? Eu queria entender de vocês o que vocês viram em 2025 falando, Rafa, tá fluindo, cara. Tá super de boa. Porque somos 200 e quantos milhões aqui de pessoas. Vamos colocar pessoas entre 18 e 30 e 45, 50 anos, agora que a gente já trabalha com 50 a mais. Vamos colocar 100 milhões de pessoas ativas, 80 milhões de pessoas ativas. Tá rolando de boa. Deu para entender a provocação? O que vocês acham? Não, eu vou tentar iniciar isso. E assim, Rafa, não vai ser o suficiente. Você sabe, o nosso mercado de técnicos, ele naturalmente não dá conta. Hoje não é sobre a quantidade de serviço que se tem, mas a quantidade de que você pode dar conta de resolver de verdade. Mas tá rolando? Cara, a gente entregou muito bem, é óbvio. Tem um ou outro ponto que a gente pode sempre melhorar, tá? Tem projetos mesmo que em 2026 a gente não vai tocar mais. A gente já definiu, já fizemos essa reunião de alinhamento e a gente vai mudar para 26. Por quê? Porque precisa ter um foco também. Não adianta. Você vai ver que você vai abrir o leque, você vai cai naquela pergunta que eu te fiz. E aí daqui a pouco você vai voltar e vai falar assim, opa, esse aqui eu testei durante um ano, fui lá, entreguei, deu o meu melhor. Qual foi o resultado? Não faz sentido. Tá bom? E tem que ter a sabedoria, velho, de fazer esse teste e muitas das vezes, se você sair desse teste no 0 a 0, cara, já saia muito feliz, velho. Saia feliz. Se você sair desse teste, é capaz de você sair devendo. Se você entender, muito. Né? Se você entender pelo menos o teste, se você conseguir validar, porque
já levando para o Diego, quando a gente fala de, aparentemente, que eu estou entendendo aqui, quando a gente fala de dados, não é só ter o dado, não é só ter a lista, é entender esses dados e atuar, né? Eu que sou da engenharia aí com vocês aí, o PDCA é exatamente planejar, verificar, atuar, verificar, ficar nesse ciclo eterno. Ciclo eterno. Rodou, Diego, funcionou esse ano com tanta tecnologia que vem, já vou abrir a porta da IA aí para vocês, tá fluindo para todo mundo ou grandes players como vocês estão nadando de braçada porque, pô, Rafa, a galera ainda não entendeu, não viu, vai demorar alguns anos, 26, 27, 28, daqui 2030 que a galera vai começar a normalizar isso. Me parece que a gente está nessa migração, sabe, do carro, quando veio injeção eletrônica, sabe, parece que a gente está migrando das evoluções. Sim, dependendo. A curva está cada vez mais rápida, né? A galera cada vez mais ansiosa de aprender, de comer essas novas tecnologias. De fato, os dados são uma linha de leitura e você tem que interpretar isso, trazer para a gestão. Não tem pessoas suficientemente qualificadas. A gente nadou de braçada esse ano de 2025. Temos um planejamento de nadar de braçada como um diferencial ainda em 2026, mas esse mercado vai se adequar. Já existem ferramentas com custo-benefícios muito boas. A própria RPDIL que eu citei mais cedo e outras tecnologias que auxiliam nisso e que vem quase como um playbook, como o Hatman. O Hatman, minha mãe tinha na cozinha, o Hatman você tem que saber apertar os botões. Então, acaba facilitando para a geração Z entrar para a cozinha por ser tecnologia. Isso foi uma curva de aprendizado muito difícil para minha mãe, que já era uma cozinheira nata, mas para essa tecnologia, essa galera vem mais nesse lado. Quando a gente fala de dados, eu trago para a mesma linha. Era muito mais complicado na época que tinha que mapear esse dado. Na época eu tinha que olhar no PDV, no RP, pegar no iFood e tentar entender a linha de comportamento. Hoje não, a integração faz tudo. Então ficou muito mais simples de uma pessoa tocar uma grande rede ou várias grandes redes, como a gente faz hoje. Então está facilitando muito. O mercado pode ser guiado por playbook. Você, quando você diz playbook, você diz essas ferramentas, eu que sou mais... Preciso entender um pouquinho melhor. Hoje, eu, Rafael, tenho minha hamburgueria, não conheço meu cliente, estou só lá no iFood, o iFood cobrando a porcentagem, mandando o cliente que ele quer, estou com aquelas fotinhas que eu tirei lá, né, em cima da pedra branca, luz amarela. Você está dizendo que existe uma ferramenta, quando você fala isso, é que vocês falam muito natural, eu quero desenhado, quero destrinchado. Existe uma ferramenta que o cara pode contratar para melhorar a venda dele, para ele entender realmente, ele precisa estudar muito, como é que é? Ou ele é igual um software, ele pluga lá no PC dele e o negócio faz sozinho. Bora lá. Quando a gente fala de dados, a gente precisa de campo de visão, né? Ver esses dados na sua frente e saber interpretar eles. Hoje a gente tem a IA. Você falou que ia entrar na IA. A IA ela te ajuda exatamente nessa segmentação. Hoje a gente tem uma ferramenta, por exemplo, de mercado, que é a RPDIL, que eu já citei, que segmenta o público. RPDIL. A ideia da RPDIL é realmente recuperar esse cliente e fazer esse cliente voltar mais vezes. Qual é o lado bom dessa vantagem de uma ferramenta como essa? Ela integra o iFood, o PDV, o RP, o NPS, tudo do restaurante ali dentro. Se eu tenho tudo centralizado dentro de um restaurante, eu posso, com uma linha de prompt, trazer as informações do que eu preciso. Então, por exemplo, eu quero vender mais. Quais são as formas que eu vendo mais? Eu posso trazer cliente novo, eu posso aumentar a frequência de quem já é meu cliente, aumentar a frequência e fazer ele comprar mais vezes numa linha de tempo, tipo 30 dias. Você come pizza quantas vezes por mês? 1, 2. Eu posso tentar te convencer a comprar 2, ou comprar 3, ou comprar 3 em 45 dias. Até minha pizza vocês estão querendo controlar agora. Exato. Então, tipo... E a gente não precisa ir longe, já existe isso no mercado, tá? A gente já faz isso no mercado. Tipo, você já compra por isso. O McDonald's, e aí trazendo a frase do João Branco, o McDonald's não é quem mais entende de hambúrguer. Eu não vou falar Hulk igual o João Branco, mas é quem mais entende de quem come hambúrguer. E aí ele sabe qual a frequência desse cara, ele sabe que esse cara vai lá porque ele quer comida rápida, ele sabe quando esse cara quer ir lá para ter uma experiência, como você estava falando mais cedo. Sim. Então, quando você traz essa linha de informações, nada mais é que quem é meu cliente, o que meu cliente faz, quando meu cliente compra, por que ele compra. Eu consigo atuar nesse hábito para aumentar o número de compra dele? Eu não consigo. Por exemplo, eu não consigo fazer você comer
uma vez por mês japonês, por exemplo. Porque você não gosta, mas sua esposa gosta. Então eu consigo fazer você aumentar o teu ticket médio no japonês. Como? Você sempre compra o X-Bacon. Eu não vou te oferecer o lanche de, sei lá, cordeiro. Eu vou te oferecer um combo de X-Bacon. Eu aumento o teu ticket médio. Não consigo na frequência, eu vou no ticket médio. Como eu aumento pela quarta vez, né? A quarta forma. Então eu falei de aquisição, cliente novo, aumentar a frequência, aumentar o ticket médio. Como que é a quarta forma de aumentar a venda? Recuperar cliente perdido. Quem já é meu cliente que eu não estou comunicando? E aí vai muito na linha do que você estava falando. Eu já tenho cliente, o que eu posso vender mais para esse cliente? Aí surgem as Dark Kitchen, como o McDonald's fez, como o Papila fez, que a gente colocou. Vou vender frango, vou vender parmegiana, vou vender feijoada, vou vender outras coisas. Porque esse cara não vive só de hambúrguer, não vive só de pizza. Deixa eu travar meu celular aqui, daqui a pouco você já hackeia alguma coisa. Na IA, Rodrigo, você é multiempresário, vai para a parte de construção, vai para a parte de restaurante, vai para a parte de assistência, e até como pessoa, o que a IA fez? O que a IA foi para você em 2025? Vocês também usaram? Vocês brincaram com ela? Fizemos um piloto muito legal. A gente desenvolveu um piloto do cliente tirar dúvida do código de erro de Hatchel. Então, eu criei uma IA, Hoffel, assistente Hoffel. Você tinha um erro no seu forno, você entrava lá e perguntava qual era o erro. Ele descrevia para você o que fazer ali, teste isso, reseta isso, ou chama uma assistência Hoffel. E aí a gente acabou tendo uma relação com o cliente que falou, eu tentei isso e isso, não resolveu. E agora? Agora calma que a gente vai colocar um especialista em contato com você, aí ou presencial ou remoto, e a gente conseguia até trazer para o cara, porque você dava o primeiro passo, um reset, uma informação, o cara conseguia ver, o cara teve um abastecimento de gás. E aí o cara estava tendo um problema com a shutoff, a válvula dele. Então o cara primeiro foi olhar a infraestrutura dele, ver a questão do abastecimento de gás, para depois falar que o problema era no forno. Ele não abriu um chamado do nada. Ele vai mais devagar, ele vai raciocinando um pouco, sabe? Para ele abrir o chamado. Mas vocês criaram um app? É um sistema na qual você alimenta ele. Mas por onde o cliente entra para ter acesso? Por um link. Eu mando o link para ele, ele tem acesso a um chat GPT da vida by Hoffel com todos os dados da Hatchel. E aí o que eu ia trazer, pensando em CRM, hoje é a utilização dos aplicativos. No dia a dia, hoje, para nós é a Field Control, grande parceira nossa, no dia a dia há 5 anos. Hoje a gente tem um histórico de todos os clientes que a gente instalou dos últimos 5 anos. O que a gente faz com esse cliente hoje? Deu o time de 6 meses da instalação do seu forno, a gente precisa fazer a primeira revisão do seu equipamento. Como é que tá aí? Tipo, putz, não, pode vir, cliente louveira, tem um cliente que a gente instalou em Campos do Jordão, mas tipo no meio do mato, assim, do nada. Chega lá na casa do cara, manda mensagem do cara, eu tava louco pra falar com vocês. Ainda bem que você me lembrou. Bora, pode marcar. Eu teria acesso a... Deixa eu ver como é que eu posso não ser preso com isso. Eu teria como ter acesso a vários outros clientes que instalaram equipamentos sem ser o que eu instalei. Não, a LGPD não vai te permitir, né? Porque aí tem a lei de proteção de dados, né? Você tem que ter uma certa ali, uma informação na qual você instalou. Vamos falar pela Field, né? Então, nós fizemos um relatório de uma prestação de serviço, o cliente tem noção daquela prestação de serviço, você apresenta para ele, ele assinou aquele relatório. É um dado meio confidencial, é seu e dele. Então, como que a gente vai buscar isso? Eu quis dizer assim, não me prenda. Se tivesse, me conta. Eu quis dizer mais ou menos assim, porque como é que o cara tem acesso by iFood, né? Tá. Acredito que vocês, os dados... Como é que você pega os dados? Como é que o cara sabe que eu como pizza? Não. Por onde ele sai? Mas aí você comprou, algum momento você comprou... Ele não comprou um equipamento? Tá, mas Qual que é a diferença do cara que compra pizza pro cara que compra um forno Hatchel? Então, mas aí é aquela, né? Fica a provocação. Fica. O que é cada um tá fazendo com o dado. A gente não tá falando aqui da gestão e controle de dados? O que cada um tá fazendo com esse banco de dados? O iFood nasceu como uma empresa de gestão de dados. Mas eu quero saber de onde
Da onde vem todos os dados? Vem todos do iFood? Hoje vocês têm acesso a todo do iFood? Ou a rede tá aí e, de repente, os especialistas conseguem ter dados de tudo, entende? Porque, de repente, eu tô aqui com um cara que vocês vão criar um app que a gente pode fornecer serviço pro Brasil inteiro. Porque eu ainda acredito, cara, que eu tenho um sonho que ainda as coisas vão ser mais setorizadas. Principalmente falando de São Paulo, cara, eu tô a 12 km daqui. De manhã, de carro, eu demoro 1h40 para chegar aqui. Eu ainda acredito que vai ser necessário, em algum momento, ter uma assistência técnica no Itaim, ter uma assistência técnica na Paulista, ter uma assistência técnica em São Bernardo, em Santo André, em Guarulhos. Mas é a assistência ou é o técnico? Certo? Porque meu time está o tempo inteiro aqui. A operação, a matriz não está em Guarulhos. É que assim, eu acredito que o cara não mora aqui. É muito difícil ter um técnico morando no Itaim. Mas vai precisar, é isso que você acha? Algo nesse tipo. Tá bom. Tá? Mas isso vai para um outro podcast. Eu queria mais da parte de dados. É possível ter esses dados? Não de... Eu não quero ferir, eu não quero ir... Eu entendi. Existe uma forma de collab. O iFood ele passa dados, endereço, nome do pedido, só que os sistemas eles não retêm. Um sistema de CRM retém. Só que você tem que me autorizar a usar esse dado. É o que o Rodrigo falou. LGPD. Só que collab, por exemplo, a Uber e o iFood fizeram uma collab, citando os dois gigantes. O Uber era um concorrente, foi embora falando mal do iFood, falando que era monopólio, e volta como collab com o iFood. Por que a collab? O iFood está em guerra com a Kita, com a Uber, que é um inimigo em comum. 99 é inimigo comum da Uber. Aqui tem Mintuan, é inimiga da Uber, como Uber Eats em vários lugares. Então eles se juntam. O que é bom para os dois? Os dois têm uma base de 50 milhões de clientes, 55 milhões de clientes. Os dois. O que eles fizeram? O iFood agora sabe de onde você sai e para onde você vem. Então se você está aqui, o iFood já sabe que você está aqui se você pegou o Uber. Ele começa a te mandar notificação de restaurantes que estão aqui ao redor. Ele fez exatamente o que a gente está falando, só que by collab. Isso, é CRM. É isso aí. O lado ele pegou o dado do Uber by collab, autorização. E aí um contrato, a LGPD permite esse tipo de uso. Tá? E vocês falam essa sigla, o que é essa sigla? LGPD é uma lei de proteção de dados. Tá. Só pra... Então você não pode utilizar ali os dados. Por exemplo, eu não posso pegar os dados dele e vender para um outro cliente. Eu não posso pegar os dados do meu cliente de uma base e vender, por exemplo, pizza para outro cliente. Não dá. Então isso é o que protege. Entendeu? Vocês fecharam meu negócio antes. Meu negócio nasceu morto. A captação de dados, por exemplo, tem rede necessariamente. Tem farmácia que comercializa, tem aplicativo, por exemplo. Você baixa um joguinho lá, como que você acha que o joguinho monetiza? É isso aí. Aqueles dados que você não lê e autoriza. Li e autorizei. Você coloca ali na caixinha. Tinha que ser não li e autorizei. Ali você vendeu o teu dado. Então, por exemplo, hoje eu consigo comprar uma base de cliente segmentada por conta disso. Só que eu tenho que dar algum dado. Ou você vai fazer campanha, né? Ou você vai criar a sua campanha no Google Ads. Como o Diegão falou, vai gastar uma... Você vai pagar aluguel para ter isso. Vai pagar um aluguel. Mas, por exemplo, você vai na farmácia comprar. Você vai na farmácia fazer compra. Qual que é a pergunta que a mulher do caixa te faz? Que já está na cultura de toda a farmácia. Você tem CPF cadastrado? Tá, entendi. Por que ela pede o CPF? Banco de dados. Porque com o teu CPF eu consigo nome, telefone, endereço, se você tem empresa, se você não tem empresa, se você separou, se você casou, se é divorciado, eu consigo a todo o acesso. Maior negócio do mundo. Maior segmento do mundo. Banco de dados. Maior do que o food service. Isso é gigantesco. Agora, surreal. com o CPF eu consigo todas essas informações. Tá. Sair da cadeia já, não quero... Não quer ser preso. Por exemplo, aqui pode ser uma estratégia para vocês. Porque eu sou mais neguinho aqui, eu vou me lascar certeza. A polícia entrar ali, mas logo eu preso, não ri não. Vocês fazem prestação de serviço de cozinha ali, né? Como que vocês arrumam um cliente? Se eu quero vender, por exemplo, sei lá, qualquer coisa para restaurante. Uma das bases de dados aberta que tem é CNPJ. Com o CNPJ você tem nome, telefone, endereço do restaurante solicitado. Você consegue pegar, aprontar isso no CRM e fazer um trabalho. Qual a diferença? Você não vai ser um sniper. Você vai começar a se comunicar com quem você sabe que é restaurante, mas você vai ter que gastar com mensagem, com ligação. Aí você traz um bolo e vai ter que ter uma equipe para funilar e tratar isso, aí também fica caro. Aí cria o funil de vendas. Por exemplo, um restaurante, uma pizzaria, onde tem cliente que come pizza na outra pizzaria. Onde esses clientes estão? Seguindo ele no Instagram. Eu consigo pegar esse cara? Sim.
Sim, né? Pelo Instagram eu consigo pegar. Seguidores do outro. Sim. Seguidores do outro, tem ele aberto. Você deixa o teu telefone aberto no Instagram? Não, mas telefone não. E eu deixo. Pode clicar lá e O me cara chamar consegue agora, me se quiser. ligar, porque o meu telefone tá no Instagram. Ó, o Rafa maquinando aqui as ideias de 2026 aqui, ó. Mas é isso, velho. Hoje, se você não tiver essa experiência em tratar esses dados, eu acho que tá bem gritante aqui, né? A gente falou sobre eficiência, algumas coisas, mas a real é sobre os dados, né? Então, como a galera vai aproveitar os dados que tem em 2026 para se tornar mais eficiente, já que é um mercado gigantesco e multibilionário, trilionário, dá para se considerar quando a gente fala de Google, né? E Apple, enfim, entre outros. Eu vou voltar nisso quando a gente falar de projeção. A IA facilita esse tratamento de dados. Por isso que o mercado está no momento ideal para isso surgir. Porque a IA faz esse tratamento de dados com uma curva muito veloz, muito rápida. Então, antes o que era necessário uma equipe gigantesca, que era só um Burger King, um McDonald's, um Outback que teria acesso, hoje eu tenho um restaurante, por exemplo, eu tenho um cliente que é o seu Lucas, que está no Capão Redondo, que chegou com a gente faturando 30 mil e só com base de dados ele foi para 150 mil. Olha, que lindo. Porque ele tem acesso hoje a uma tecnologia com custo-benefício 50 mil vezes otimizado. Aí você acha que esse cara vai deixar os equipamentos dele, agora que ele cresceu nesse tanto, parado? Você acha que ele não vai se preocupar em fazer uma gestão de ativos? E essa é uma boa pergunta. Eles sentem isso natural, você acha? É preocupação. É a preocupação de quem está crescendo, velho. Quando você tá... você é sozinho. Você não se preocupa com a segurança do seu carro. Mas a partir do momento que você tem 2 filhos e vai fazer uma viagem, você fala, tem que ter airbag. Tem que ser uma cortina, tem que ter uma segurança. Você está sentindo isso em 2025? Com certeza. E aí tem uma coisa do equipamento. O público, dono de restaurante, ficou mais consciente que não é gambiarra. Que ele trocar uma chapa dele para uma Vulcan aumenta a capacidade de venda dele porque diminui o tempo. Se ele é rápido no delivery, ele vende mais. O Júnior, a gente citou o Jones ali, o Júnior Pedro, ele não é o cara que... Ele entendeu o jogo, ele falou, eu vou fazer o japa mais rápido do Brasil. E ele fez o Japa One ser o mais rápido do Brasil. E quando ele bate essa curva, ele aciona o que fez o sucesso do McDonald's. O McDonald's vende tempo. Começou vendendo tempo. E o delivery é velocidade. Então, com esses dados, eu consigo prever demanda. Se eu prevejo demanda e consigo fluir essa demanda, se eu aumento a minha capacidade da cozinha, eu faturo mais, eu vendo mais. E ao mesmo tempo, se o equipamento quebra, eu estrago o meu jogo. Fica mais gritante, fica mais preocupante a questão de cuidar dele para não parar. Porque aí você deixou ele como sua prioridade. Ele se tornou aquele negócio crucial na sua operação. Você virou dependente nível hard, né? E aí, sem ele? Sem ele, você perdeu 2 dias lá de faturamento, porque era uma sexta à noite, das 6 às 8. E aí, o que fazer com esse cara, já que a localização do técnico não é, naquele momento que quebrou, não é aonde ele mora? Aí a gente começa a pensar em novas ferramentas, o que tem de tecnologia que a gente pode começar a ofertar no mercado. Cara, se eu pudesse dar um pitaco pro cliente, eu ainda manteria aquilo que eu aprendi lá em 2011, 2010. Se ele tem um, ele não tem nenhum. Se ele tem 2, ele tem um. Só que, não sei se os arquitetos, eu não sei o que veio, que fez as cozinhas ficarem compactas, ou a venda de... Com um Rational você não precisa ter mais nada na cozinha. Um Rational, um fogão e fogão 2 bocas, tá tudo bem. Aí para o Rational, sexta-feira, 7 horas da noite, na hora de pico. Ele não tem mais nada agora na cozinha. Eu ainda... Cara, se eu tivesse como levar, ainda eu criaria uma estrutura um pouco... Cara, precisa ter uma estrutura um pouco mais robusta. A máquina também quebra, mesmo com a preventiva, mesmo tudo rolando. Olha as quedas de energias que a gente teve aí, pô. Se ainda tivesse cozinha ainda usando um pouco de gás, o cara ainda tocava. Às vezes ele coloca um forno elétrico e para. Mas ainda isso é para outro podcast. Eu vou colocar só um ponto e a gente volta nessa parte de tecnologia para a previsão 2026, mas o que vocês sentiram de pessoas? Eu falei lá que eu senti um pouco nas feiras que as marcas pararam um pouco de bater aquela estampada, tecnologia, e falou um pouco de pessoas, do cuidado de pessoas,
vocês como gestores, vocês como pessoas, vamos tentar sair um pouco da venda das empresas. Muito papo na política de fim da escala 6x1, eu vi um pouco daquele fim dos gestores, dos chefes de cozinhas rockstar, um pouco mais com uma linha mais RH. Vocês sentiram um pouco disso? Não? Como é que foi? Total. Eu vou fazer só mais um ponto aqui, Diego. A Hoffel, ela, como esse slogan que não é sobre serviço, é como servir, o ponto é que a gente só consegue entregar o que entrega por causa das pessoas que lá estão. Não tem manutenção à distância. Não tão eficiente. Você tem uma análise de dados, mas você não resolve. Para ir substituir a peça, para ir resolver o problema, são pessoas. Então aí a gente passou a pensar um pouco mais nessa logística, a pensar num treinamento, a pensar como essa galera ia até instruir melhor a ponta. Porque então não é só arrumar. Você precisa arrumar, explicar para aquele cara por que quebrou, dar uma instrução básica de como ele tem que fazer para dali em diante não acontecer de novo, certo? Porém, quando você volta lá, daqui 15 dias já é outro cara operando, meu irmão. Turnover altíssimo. Turnover altíssimo, não é o mesmo cara, velho. A gente tem aí hotéis aí que sei lá, por semana, troca a pessoa por cada 15 dias, entendeu? Eu diria até que é uma crise de mão de obra. Isso é visível, todo mundo está sofrendo com isso. A nova geração não quer vir para o nosso mercado dono de restaurante, ele não quer atuar. E por isso pessoas ficou tão visível, porque por isso que as empresas começaram a se preocupar tanto com cultura, com filosofia, com tratar bem o cozinheiro, como você falou, o chefe de cozinha parou de jogar a panela e começou a fazer carinho, porque ele precisa reter o cara. Quando ele acha o cara bom, ele precisa reter esse cara. E perder esse cara no mercado hoje é muito fácil, muito rápido. Então, ao mesmo tempo que a dificuldade de encontrar pessoas aumentou, você passa a valorizar mais as pessoas. E aí vem aquela linha que você acabou de falar, a pessoa estraga equipamento. Então, eu ter uma pessoa não treinada na minha cozinha, ela vai me custar mais durante o tempo do que o custo do treinamento para me qualificar essa pessoa. Então, aí vem essa cultura de, beleza, eu tenho que fazer um bom onboard desse cara, eu tenho que fazer ele querer ficar, alinhar com filosofia de que é mais do que dinheiro, é pertencimento, tô fazendo uma coisa com propósito para depois jogar o jogo. Mas só para provocar ainda um pouco mais fundo, isso para mim é bem claro que é o certo, mas vocês viram isso acontecer? Tenta sair um pouco da Hoffels e olhar um pouco mais para o mercado mesmo. Vocês sentiram isso? Vou te citar 2 players, um gigante e um menor que é meu cliente. O gigante é o Júnior. O Júnior é um gigante. Eu tava pensando nele. Se você entrar no Instagram do Júnior, na sexta-feira a galera quer bater recorde para ganhar uma festa que ele investe, faz forró, faz pagode, faz churrasco, investe um dinheiro porque aquilo virou cultura. Isso a galera vendo de fora fala, quero trabalhar lá, cara. Eu quero pertencer nesse lugar. Boa. Eu quero estar lá. Aí você já viu uma hamburgueria assim, velho? Cara, faz tempo que eu não vejo ninguém a galera assim, tá viajando. grana, sabe? Aquele negócio... Eu fiquei maluco no dia que eu fui lá, galera. Você tem que... Quando você entra lá, você vê a vontade que o pessoal tem, velho. É de arrepiar. Escrever na caixinha, na mão. Ali, então, mas aí a gente tá com um gigantesco. Beleza, agora você vai pro... Agora eu venho pra outra linha. Você tem a Simone, que é um restaurante grande, fatura muito também. Eu vou citar um outro pequeno, mas vou citar a Simone, que ela tem uma marca muito grande, local, em Carapicuíba, Osasco ali, gigantesca, com uma filosofia e uma cultura interna absurda. Que, tipo, sexta-feira eles se reúnem todos, fazem um grito de guerra, fazem uma oração, começam a trabalhar. Pô, ela tem fila de espera para trabalhar com ela. E ela consegue mandar uma Mitex em 5 minutos. Aí você vem para um cara ainda menor, uma hamburgueria pequenininha em Campinas, Gato Lanche. Mãe, filha, o cara com 7 anos de casa, 5 anos de casa. Retenção de equipe, pertencimento. Então, assim, cuidar das pessoas ficou o ativo mais precioso. Porque se você não cuida, você vai ser mais um reclamando de mão de obra. Então, eu já vou pegar a vírgula e vamos para 26. Então, vocês acham que o segredo para pessoas, para 2026, com tudo que vocês estão falando aqui para mim, uma estratégia... Porque a crise é fato, ninguém mais discute isso. A gente não precisa ficar... Sim. Né? Vamos pegar 2 vertentes, da técnica cozinha e da
inteligência e cozinha, dois lados. O que a galera tem que fazer? De forma não como, dono da verdade, mas porque fica muito vago, assim. O cara faz lá uma festa, fica parecendo que amanhã eu chego lá na empresa e falo, amanhã festa, hein? Chama lá o grupo de pagode certo. Lá e a galera... E é engraçado que o Diego trouxe e foi... Olha só, tem uma cultura de querer bater aquela meta ali porque desenharam e acabou aceitando aquele formato que eles... O outro tem uma oração, tem uma fila de espera. Então, assim, cada um vai criar a sua filosofia pelas pessoas que se rodeiam. A cultura mesmo, na verdade, eles só estão passando o que está dentro deles, né? Isso é tão real que isso cativa. É tão real que se tornou prático. Tá lá. Você vai lá e você vê o negócio acontecendo. Nossa, é demais, velho. Lá é gritante em os lugares que você chega e consegue ver isso. Agora, trazendo um pouco, até porque você falou da equipe técnica, para a equipe técnica, a galera quer uma liberdade. A galera não tá querendo só a questão de resolver um problema e fazer um atendimento, não é só isso. A galera precisa continuar ali nesse desenvolvimento pessoal, não só na linha do desenvolvimento técnico de elétrica, hidráulica, gás, não. Esse ano mesmo nós tivemos uma reunião que a gente faz de alinhamento, o palestrante era de neurociência, irmão. De quantos por cento, a fala era quantos por cento das suas decisões é tomada pelo seu subconsciente. Então, tipo assim, a galera foi entender, foi se conhecer para a partir dali você saber lidar com você e com o cliente. Cara, é diferente. É muito diferente, porque aí você está cuidando da pessoa para depois esse cara cuidar do outro, porque senão não rola, velho. É profundo, né? Você vê como é cítrico, né? A gente volta a girar a roda, porque a tecnologia veio, agora você precisa cuidar mais das pessoas para que elas entendam mais, aprendam mais para não quebrar o equipamento, para não fazer. Cuidar desse cara psicologicamente para que ele possa atender bem o teu cliente. Mas onde a gente está, Diego? A gente está no movimento, na senoidal, a gente está na tecnologia ou a gente está nas pessoas? Nesse momento agora, porque eu vou... Na mesma pergunta, a gente está... Porque me parece que a gente está em tecnologia quando você fala. Boa. Só que quando a gente vai um pouquinho mais para frente, as pessoas estão desmotivadas. E depende de como você responder isso, pode ser que os dois estejam juntos, como vai ser 2026, sabe? Vamos lá. A gente vai poder sair do achismo, se é pessoas ou não. Porque você vai ter dados para direcionar tanto uma coisa quanto a outra. Primeiro, voltando no gancho de cultura, se você não está cuidando da cultura da tua empresa, sendo você o provedor da cultura, alguém está fazendo. E pode ser aquele funcionário laranja podre. Com dados, você consegue ver exatamente isso. Então, eu consigo ter uma linha de leitura de comportamento e dados, e aí eu tenho que entender, por isso que o cara foi lá estudar psicologia, colocar, porque no final, tanto o cliente, quanto o teu colaborador, quanto você, é aqui. É emocional, não é só racional. Quando a gente fala de tecnologia, tudo é racional. Fica mais simples. É muito mais fácil ir lá e apertar os botões do rational do que entender que aquela pessoa não está rendendo naquele dia porque está numa TPM. Ou porque brigou com o namorado em casa, ou brigou com a esposa em casa. E aí, como que você traz isso para essa linha? Comportamento. Como que eu vou saber que essa pessoa está fora do padrão de comportamento dela? Tem gente que tem feeling para isso. Mas você pode trazer para a ciência. Hoje tem IA exatamente para isso. Tem uma IA até meus sócios ali de um outro produto, e eles têm uma IA dentro do Hospital Albert Einstein para medir se o paciente está se mexendo, se o soro acabou, se a pessoa que limpou o lugar esterilizou a mão, se ela limpou o chão certinho. Tudo isso por IA. Cara, tem IA dentro da cozinha hoje para ver se o cara está otimizando o CMV. Tem IA dentro do salão para ver se o garçom está vendendo ou está só tirando pedido. Isso é câmera? Como é que é isso? Câmera, inteligência artificial e câmera. Então, assim, a tecnologia vai auxiliar você a mexer com as duas vertentes de pessoa que você precisa na tua empresa. Tanto com os seus colaboradores, quanto com o cliente final. E na linha final, o mais importante são as pessoas. O CRM, tudo que eu falei aqui, é tudo para você entender o teu cliente, para você aumentar não só suas vendas, mas o relacionamento, o marketing, a comunicação.
ter o canal proprietário para você não pagar aluguel. E na mesma mão, se você fizer isso internamente, com o mesmo sistema, você vai ter conhecimento de tudo isso. Então, posso dizer que na sua visão 2026 vai ser a IA muito mais presente, tentando trazer dados para o gestor aplicar de forma a cuidar mais das pessoas e dar uma experiência melhor para o cliente final. Eu comecei falando que o cara saiu do achismo e foi para a consciência. Agora o cara vai conseguir, tendo a consciência, ir atrás de se qualificar para não só ter os dados, mas tratar o dado. E aí a IA ganha tempo. Porque antes, para você contratar um cara para fazer o tratamento dos dados, a gente estava falando de salário astronômico, de 70, 50, 80, 100 mil reais. Diego Barreto, Sandro. Hoje, com a IA, antes quem tinha acesso eram os caras do iFood. O iFood, nesse momento, ele está trabalhando com uma inteligência artificial de prevenção, de saber, de pré-edição, aliás, de saber o que você quer comer na semana que vem. Manutenção preditiva. Ele quer saber o que você vai comer na semana que vem, na terça-feira. E ele vai te manipular. Te manipular não, né? Eu usei a palavra errada. Ele vai te motivar. Ele vai fazer aquela ação. O cara é treinado, ele pegou, ele foi ali, ele beliscou e falou, opa, deixa eu voltar. Mas tem uma coisa, 2026, e aí olhando pro delivery, o iFood tá saindo do delivery indo pro salão. Totem, Maquinona, PDV que eles compraram, eles não querem mais ter só os dados da sua compra dentro do aplicativo. Eles querem ter os dados dentro do salão. Se o restaurante não abrir o olho agora para construir a base de dados dele, saber usar essa base, o iFood vai. O iFood vai terceirizar isso de novo. E daqui a alguns anos a gente vai ver donos de restaurante reclamando que o iFood está cobrando aluguel dentro do salão dele. A gente vai ver uma praça de alimentação do iFood? Praticamente. Vamos lá para a Maquinona. Já pensou isso aí, Rafa? Conseguiu ver o que ele acabou de falar? Porque é o seguinte, ou o cara entende que não é só delivery, e ele vai para a praça e tem a experiência do cliente, porque os grandes players já estão criando a experiência do cliente. Certo? Ou não? Você consegue ver ou não? Eu fiquei preso na máquina. O iFood disponibiliza o totem e o programa para o pequeno cara que está começando, porque os grandes já tem alguns totens, já estão... Não, ele comprou dos grandes, dos pequenos de todo mundo. Ele comprou os dados? Ele comprou a 3S Checkout. O que vem com a 3S Checkout? Toda a base de dados que você vende. Todo o CPF que transacionou o pagamento pela 3S Checkout agora é dado do iFood. Ele não sabe só quanto você compra no iFood. Ele sabe tudo que você comprou e transacionou pela 3S Checkout. Entendi. Então, quando tem um totem, tem alguém que... Uma empresa que tem um software. Ele está comprando os dados dessa empresa porque ele... Ela comprou a empresa, porque é mais barato comprar os dados. Não pode comprar os dados, não pode comprar os dados, bicho. Por exemplo, agora nós estamos numa compra que o iFood vai transacionar e comprar o CRM Bônus, que é um CRM de varejo. O CRM Bônus vai ser comprado por 10 bi. Está no contrato preditivo de compra. Você entrou no JK aqui em São Paulo, por exemplo, nos últimos 4 meses? Não. Se você entrar ali no estacionamento sem parar no teu carro, você vai receber um SMS, um push. Não, estou recebendo de alguns shoppings já. Você vai receber assim, se você comprar um tênis na Nike, você ganha R$100 para consumir no Outback. Aí o cara, ele tá... não... Ele tá me manipulando, sim. Não. Porque agora ele tem o dado e ele vai transacionar. É muito mais fácil a Nike dar um voucher do que o Outback dar um voucher. Porque esse voucher de aquisição de R$100 para a Nike é barato. Sim. E já para o Outback, R$100 é a margem de lucro dele. Então, o cruzamento entre varejo, dados de varejo, não precisa ir longe. O iFood é dono do Decolar.com. Você desce do avião, você recebe, vem jantar Brasília, vem jantar aqui em fulano de tal. Isso me deixa com medo. E você para 2026, Rodrigo? O que você vê com a IA, com tudo isso que a gente está vendo de... Qual que é a sua sensação? O mercado... Você já mostrou que McDonald's está avançando igual um maluco para cima de abertura de loja. Você tem um otimismo, você vê... O que você está sentindo? Eu tenho sempre um otimismo. Eu acho que o brasileiro vai sempre conseguir sair de todas essas coisas que a mídia tenta vender, que é a parte ruim. E aqui, olha que bom. A gente nem falou de problemas que não sejam solucionados. Estamos falando de coisas que as pessoas estão se motivando para resolver. E sim, acho que o nosso mercado tende a crescer, igual a gente acabou de mencionar aqui, se você trazer, estão subindo a régua do mercado técnico.
tá? Então, quer dizer, vai ser uma mão de obra cada vez mais valorizada, vai ficar cada vez mais caro fazer manutenção real, as que são boas. Você tem lá quem está tentando, né, resolver de qualquer forma. E aí, Rafa, eu acredito e vou nessa linha, Diego, de pegar esses dados, conseguir ter uma base de captação. Foi o maior ano de investimento da Roffel em tráfego pago. A gente nunca investiu tanto em tráfego pago, a gente nunca captou tanto lead. A gente tem um WhatsApp e um CRM já implementado hoje, captando e mapeando esse cliente, entendendo onde eles estão e o que eles precisam. E a partir de agora a gente vai trazer soluções mais rápidas e mais eficientes para eles. Então, assim, basicamente eu fui seguir o que o Diego implementa para o mercado de manutenção. Então, eu fui fazer a lição de casa, né? Obviamente, estou começando com isso, não sou nenhum expert em dados, não. Mas a gente precisa abrir os olhos para isso. Então, eu comecei dentro de casa, espero fazer parcerias e atrelar a players no mercado que me dê sabedoria para lidar com isso. Porque esse é o jogo. Esse, para mim, é o jogo de 2026. Vai ser pegar esses dados, tratar bem isso e extrair daí os contratos, o atendimento, até uma expansão, né? Qual a outra região que tem demanda? Cara, eu tô tendo de 3 a 4 chamados por mês, por semana em Sorocaba. Eu não tenho uma base em Sorocaba. Não fala em Sorocaba, gente. Eu já falei várias vezes que eu tô doido pra ir morar em Sorocaba e os caras vêm cutucar. A Roffel tem os filiados no Brasil inteiro, porque não é em Sorocaba. Tinha que colocar o manga agora. Vem morar em Sorocaba. Já aparece ele aqui, né? Do nada. Aqui. Não, se o mano escutar isso, ele vai falar na hora. Vem morar. Boa. Cara, a gente tá encerrando o nosso podcast. Passou rápido? Nossa, muito rápido. Meu Deus. Parece que a gente falou mais lá atrás do que aqui, né? Aqui é muito rápido. Eu só queria antes entender. Você começou falando isso e eu acho importante até para mim que eu não. O que são esses novos nomes aí? Kita? Só para a gente não deixar passar. Nesse momento, o delivery está vivendo uma guerra que são os chineses vindo para cá. Então, a Meituan, que aqui no Brasil chama Kita, e em outros lugares na Europa também já tem a Kita operando, é o maior player de delivery do mundo. O que o iFood vende em um mês, eles vendem em um dia na China. Então, é gigantesco, assim, é o poder desses caras. E eles desembarcaram no Brasil. Isso mudou totalmente o cenário, todo o jogo. Quando eu falo de Kita, a 99 já tinha passado, né, que era a 99 Food, tinha abandonado. Só que a Kita, a Meituan, e a Didi Food, que lá da China, aqui é 99, lá na China é Didi, guerreiam uma guerra por todo lugar que eles vão. Então, quando a 99 viu que a Kita vinha, eles anteciparam o jogo e vieram também. E desembarcaram com muita grana. Tem restaurantes aí que faturou milhões para assinar contrato com a 99. É como se você tivesse vendido o teu restaurante, mas ainda fosse seu. Só para ir para a 99 e sair do iFood. Então, virou uma guerra. E é um mercado com muita oportunidade. O delivery nunca viveu tanta oportunidade como vai viver no próximo ano. Só que uma oportunidade para os dois lados. O cara inconsciente, aquele cara que precifica errado, que faturamento, ele foca só no faturamento, esse cara vai quebrar mais rápido. A gente vai ter um mercado que, se não se profissionalizar, vai quebrar antes dos 4 anos que ele duraria ali. Você está dizendo básico que eu não conheço, volume e margem. Então, a gente vai ter tanta empresa oferta, tanta demanda. E, de repente, para o consumidor final vai ficar um pouco mais legal, porque de repente vai ter taxa de entrega grátis, cupom, vai ser essa briga dos grandes. Se você baixar agora a 99, por exemplo, você vai conseguir comprar um hambúrguer de 70 por 30 reais. 50% no primeiro de forma, 60. Só para provocar. O cara em 2026, ele... É que lógico que você vai ensaboar, mas foca no volume ou presta muita atenção na margem? Na margem. Tá. Faturamento é ego. Faz sentido a pergunta, entende? Eu quero dizer, porque parece para mim que, já que tá todo mundo querendo, deixa eu vender 300 mil hambúrgueres. Ao contrário. As empresas vão te levar para o volume. A narrativa é para o volume. O iFood lançou o Hits do iFood, que se você não ficar de olho, você tem prejuízo para vender. A 99 dá uma porrada de cupom, mas fala que não tem taxa, que eles são o salvador do mercado, mas te obriga a vender por um preço taxado, que é o mesmo que você vende no salão, e não dá para vender nesse preço. Então, o cara tem um prejuízo ali nessa venda. Se o cara não tiver os números dele, ele vai se afundar. Ele vai quebrar mais rápido.
Então, faturamento é ego para todos os setores. O foco tem que ser na margem, que é o que pulsa a empresa. Sensacional, quero agradecer demais vocês. Espero que as perguntas não tenham sido tão fora do eixo, sei lá, da realidade, porque eu tenho dúvidas aqui, poderia ficar perguntando para vocês, mas aí vai ficar parecendo até que eu quero, sei lá, né, roubar sem pagar, né, sei lá. É a hora do jabá, não sei como é que a galera encontra vocês. Quer dizer, eu acho que de repente vocês já até encontraram eles, mas pelo que você está me explicando, mas como é que encontra a Roffel? Por onde? Instagram? E site? Boa, vamos lá. Roffel Engenharia, então, como você mesmo disse, já é Rodrigo Roffel, meu Instagram. Então, da Roffel é Roffel Engenharia. Estamos no Instagram, no YouTube, Facebook, LinkedIn, aonde você imaginar nas redes sociais, a gente já está lá marcando presença, mostrando um pouco do conteúdo. E uma das coisas que ficou aqui, Rafa, e eu senti, veio uma provocação final aqui, tá? Essa galera tá vindo trazer tudo isso e nenhum deles falam que sobre essa cozinha tá operando. Algum desses players que estão ajudando o cliente a vender, eles estão ajudando o cliente a resolver o problema quando o equipamento para? Então, detalhe. Não, se ele parar, ele vende para o de outro. Aí, tá vendo? Aí. Quem tem que se importar em parar é o dono. O problema é seu, entendeu? Então, se fosse para colocar 2026, foque na margem e foque nas suas máquinas. Foca no seu, sabe? É mais ou menos isso. Foca no seu mesmo. Não é o aplicativo, não é a plataforma. Foca no seu. Ele vai ter que entender muito bem, né, Diego? Já pega esse gancho para a gente se despedir. O que você falou da consciência, eu acho que a palavra ficou muito boa. 2025 acho que foi o ano de criar consciência. 2026 vai ser como você vai agir agora consciente. Então, margem e máquinas, pelo menos é o que ficou para mim. Tá bom. Conseguimos passar isso aí? Então, ótimo. Diego, como é que te acha? O que a gente pode fazer com o Diego? Eu consigo comprar um pouco dessa consultoria, eu consigo utilizar de todo esse conhecimento aí, de que forma, onde, o que eu faço? Boa, vamos lá. Eu estou no Instagram, Diego Schizler, também estou no YouTube com Delivery Ativo. Além de ter a prestação de serviço aí com parte de CRM, vender mais no iFood, nas plataformas, com margem, com lucro, também tenho a forma de você personalizar ainda mais e trabalhar, treinar a sua equipe, um hub interno para você ter operando dentro da sua empresa de maneira personalizada, só para você, só com o seu cliente. Então, só chamar lá e a gente bate esse papo. Boa. Assim a gente se despede. Esse foi o Pô de Trás da Cozinha, retrospectiva 2025 / como achamos que vai ser 2026. Agradeço a todos, agradeço a vocês. Obrigado. Espero vocês no próximo. Valeu.